Olá, meninos! Aqui é a professora Graziele. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês como fazer passo a passo desse mapa mental sobre a linguagem da música, tá? Então, vocês vão ver primeiro a execução fazendo esse mapa e depois eu vou contextualizar, ou seja, eu vou explicar parte por parte desse mapa mental e vou dar exemplos para que vocês ouçam e identifiquem e realmente entendam os componentes do mapa. Lembrando que mapas mentais são uma divertida e importante estratégia de estudo. Então, vocês no final, por favor, façam esse mapa mental e compreendam realmente aí a linguagem musical. Vamos para o passo a passo? Present is so unsatisfying. I wish I was materialistic, excited for the future unfolding. Thank God I'm not realistic. Heels overhead in the bedroom. You smell so good, don't need perfume. I'm a tulip, you're the spring bloom. I'd be a fool not to love you. Headed down, I see green lights. Block after block, nearly sunrise. Rolling my way through stop signs. Pinned down by jealous minds. Heels overhead in the bedroom. You smell so good, don't need perfume. I'm a tulip, you're the spring bloom. I'd be a fool not to love you. Yeah, don't ever change. Stay the same, stay the same. That's the last thing I said to Bem, meninos, agora nós vamos para a contextualização do nosso mapa mental. Então, vamos lá. Nós estamos, tratando do tema música. A música, ela pode, se dividir em teoria musical e essa teoria musical, teoria musical. Essa teoria musical, ela vai se dividir em elementos da música e elementos do som, tá? Então, agora nós vamos falar aí um pouco sobre cada elemento da música primeiro. Então, para iniciar, para início aí de conversa, nós vamos falar sobre os 3 elementos da música que são melodia, harmonia e ritmo. O primeiro que nós vamos tratar será da melodia. Então, prestem bastante atenção para vocês ouvirem agora. Um exemplo de melodia.
Bom, vocês acabaram de ouvir a melodia de uma flauta, ou seja, o que é uma melodia? São notas musicais organizadas em sequência. Então, quando eu toco, né, notas musicais de uma forma em sequência, sequencial, eu tenho uma melodia, tá? Vou dar um outro exemplo de melodia, agora bem fácil, que todo mundo sabe, todo mundo conhece esse tipo, né, de melodia, para vocês ouvirem. Ouça a melodia de uma canção que faz parte da vida de todos nós. Bom, deu para perceber que a música, né? Parabéns para você. Por quê? Porque a gente conhece essa sequência de sons. Então, a melodia nada mais é do que uma sequência de sons. Harmonia, agora. Agora nós vamos falar a respeito da harmonia. Harmonia é quando você tem vários sons organizados de uma forma harmoniosa, ou seja, vamos supor que você tem uma banda. Não pode cada um tocar do jeito que quer, de qualquer forma. Não, nós temos que ter uma organização, né? Eles têm que tocar de forma harmoniosa para que não ficar aquela sons bagunçados, tem que ser e doer aos ouvidos, tem que ser tudo harmonioso. Por exemplo, se for um piano junto com o violino, eles têm que tocar em conjunto de forma harmoniosa para que a gente consiga entender a canção e realmente ter uma música. Então agora vocês vão ver um exemplo, né, da harmonia. Puderam perceber que tinha bateria, que tinha som de violão, né? E eles estavam tocando de uma forma harmoniosa, construindo uma música. Por isso que são os elementos da música que nós estamos vendo. E agora nós vamos ver o exemplo de ritmo, né? Alguns exemplos de ritmo. O baião é um ritmo binário porque ele é organizado em dois tempos, um forte e um fraco, reproduzindo os tempos fortes com um tamborim e os fracos com palmas, eles ficariam assim. Agora ouçam um exemplo de baião acompanhado por palmas e batidas no tamborim para marcar os tempos.
Chamamos um ritmo de ternário quando ele apresenta um tempo forte e dois tempos fracos que se repetem constantemente. Marcando com o tamborim e as palmas essa organização, ela fica assim. A valsa é um ritmo organizado em 3 tempos, um forte e 2 fracos. Ouça um exemplo de valsa acompanhado por palmas e batidas no tamborim para marcar os tempos. Os ritmos quaternários são organizados em 4 tempos, um forte e 3 fracos. Marcando esses tempos com palmas e batidas de tamborim, fica assim. O rock tem seu ritmo geralmente organizado em 4 tempos, um forte e 3 fracos. Ouça um exemplo de rock acompanhado por palmas e batidas no tamborim para marcar os tempos. Bom, então com esse exemplo, vocês puderam ver que o ritmo ele varia de acordo com o gênero da música. Esse ritmo ele pode ser binário, né, como o baião que vocês ouviram, que é um som forte e um mais fraco, uma batida forte e uma mais fraca. Ternário, uma batida forte, 2 mais fracas, né, como a valsa. E os quaternários, que seriam uma batida forte e 3 mais fracas, como o rock. Então, o ritmo ele vai variar de acordo com o gênero musical, com o andamento da música, tá? Agora, então, nós vimos os elementos da música, que são melodia, harmonia e ritmo. Agora, nós vamos ver os elementos do som. Para começar, nós vamos ver o que é o timbre. O timbre e por que que tem, olha lá, um gatinho e um carrinho aqui do lado. Então, vamos primeiro ver o exemplo de timbre. Cada som possui um timbre muito característico. Ouça como o miado de um gato, por exemplo, é bem diferente do latido de um cachorro. É o timbre que muitas vezes nos permite reconhecer as pessoas só de ouvir a voz delas. Ouça exemplos de 2 vozes e perceba como elas são diferentes. Oi, Ricardo, tudo bem com você? Oi, Gabi,
Sim, tudo bem. E com você? O som do piano também é bem diferente do som do violão. Ouça exemplos dos sons desses instrumentos musicais. Que outros sons possuem diferentes tipos? Cada som possui. Bom, então vocês viram que cada som tem o seu timbre, ou seja, tem o seu tipo, né, de som. No caso, é o que faz a gente diferenciar um gato de um cachorro, né? No caso aqui do nosso mapa, o som de um gato com o som de uma buzina de um carro é totalmente diferente. A voz de uma pessoa com a voz de outra pessoa e assim por diante. Então, o timbre tem a ver com o tipo de som. Cada coisa tem um tipo de som e eu consigo identificar através do timbre. Bem, agora continuando, nós vamos falar sobre a duração. A duração, assim como está aqui no nosso mapa, ela pode ser uma duração do som longa ou curta. Então, vamos compreender agora o que seria essa duração. Um som pode ser longo, como o do motor de um automóvel em movimento. Ou curto, como o tic-tac incessante do relógio. Então, como vocês viram, o som ele pode ter uma duração longa ou curta, depende, né, do que está produzindo esse som ou de que som eu quero produzir, se for no caso de você estiver utilizando instrumentos musicais. Se você quer produzir um som mais longo ou se você quer produzir um som mais curto, depende da forma como que você vai tocar. Agora, nós vamos ver a intensidade. O que seria a intensidade? A intensidade, ela tem a ver com o som estar mais alto ou mais baixo. Então, agora prestem atenção na explicação de intensidade. Um som pode ser forte, como o do telefone a seguir, ou mais fraco, como o do mesmo telefone, tocando desse modo. Agora é a sua vez de dar exemplos de sons fortes e fracos. Então, se o som for mais forte, obviamente ele será mais alto. Se o som for mais fraco, obviamente ele será mais baixo. Então, a intensidade tem a ver com a força que você coloca na execução desse som. Se você vai bater uma palma fraca ou se você vai bater uma palma forte, e assim por diante. E aí, para finalizar os elementos do som, nós vamos ver agora a altura. A altura do som tem a ver se o som ele é grave ou se ele é agudo. Para entender melhor, nós vamos ouvir. Podemos comparar diferentes sons de acordo com a altura. Para exemplificar, vamos usar um violão. Ouça o som de uma corda sendo tocada sem ser apertada contra o braço do instrumento. Agora ouça o som dessa mesma corda sendo tocada apertada contra o braço do instrumento. Ouça ambos os sons novamente. Perceba que na segunda vez em que a corda foi tocada, o som produzido foi mais agudo que o da primeira vez. Que outros sons podem ser comparados de acordo com a altura? Se o som ele for mais baixo,
ele costuma ser mais grosso e aí ele é chamado de som grave. E se o som for mais alto, ele costuma ser mais fininho e é chamado de agudo. Como, por exemplo, quando a pessoa dá aquele grito bem estridente, aí ela está produzindo um som agudo, tá? Então, a altura tem a ver com sons graves e sons agudos. Além disso, a música, né, além de ter a teoria musical, que se divide em elementos da música e elementos do som, que são esses que nós acabamos de ver, a música, ela também tem as diferentes expressões musicais. O que seriam essas diferentes expressões musicais? Ela se divide em música erudita, que seria música clássica, também chamada de música clássica, que eu vou mostrar para vocês agora um exemplo. Olha, esse é a marcha do Rondoala Turca do Mozart. E assim ela continua. Essa música, ela é um exemplo de música instrumental, ou seja, ela não tem o canto, ela tem apenas os sons dos instrumentos. Outro exemplo de música erudita, ou seja, música clássica, né? Seria este também do Mozart, que se chama Ária, a Rainha da Noite, que aí já é uma ópera, ou seja, além dos instrumentos, também vai ter o canto erudito, que seria aquele canto, né, de óperas, aquele canto bem clássico. Bom, então vocês puderam ver que a música erudita, ela pode ser tanto instrumental ou em forma de ópera, né, com canto erudito, que seria nada mais do que as músicas clássicas, tá? Agora nós vamos ver exemplos de música popular. O que seria a música popular? Bom, eu vou dar um exemplo famoso de música popular brasileira, que é, né, por exemplo, a canção do Tom Jobim, Águas de Março, que foi interpretada pela Elis Regina, tá? Então, eu vou mostrar essa para vocês como um exemplo de música popular brasileira.
mas fecha um verão. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, um nó da madeira, cai na candeia, é uma tita pereira, é madeira de vento, bambu da ribanceira, é o mistério profundo, é o queira ou não queira, é o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da comieira, é a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a marcha estradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira, uma ave no céu, uma ave no chão, é um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão, é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto desgosto, é um pouco sozinho, é um estrepe, é um prego, é uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é uma conta, é um ponto, é um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tijolo chegando, é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, o estilhaço na estrada, é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro guiçado, é a lama, é um passo, é uma ponte, é um sapo amarrando, é um resto de mato na luz da manhã, são as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Bom, então vocês tiveram aí um pedacinho, né, da música Águas de Março, que faz parte, né, da MPB, que é da música popular brasileira. Vocês vão estudar aí um pouquinho melhor sobre isso em outra ocasião, em outra aula, né, que foi um movimento, né, da música popular do Brasil do final da década de 50. Bom, agora vocês vão ver exemplos de MPB atuais, que seriam, por exemplo, a Kel Smith, a Ana Vilela, a Ana Vitória, o Thiago York, entre outros. Então, agora eu vou mostrar para vocês exemplos atuais de música popular brasileira. Vai passar só pedacinhos das músicas, não vai ser a música completa, tá? A Kel Smith, Era Uma Vez. Delicioso, gosto e o bom gosto das nuvens serem feitas de algodão. Eu sou Nicolas Germano, Simples e Romântico. você, eu não falo, eu canto. Vou gravar um vídeo e mostrar pro mundo tanto que te quero e o tanto que eu te amo. Não é sobre tempo, Ana Vilela, Trem-Bala. pra ti. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. Ana Vitória, Trevo. Folhas manhã de domingo à toa. Pedaço de sonho que faz meu querer acordar pra vida. Lembra aquele tempo Roberta Campos, Minha Felicidade. que a gente se encontrou? Foi ali que começou minha felicidade. Lembra aquele beijo, amor? Agora eu quero ir. Ana Vitória, Acorda que eu quero ir. E assim por diante. Ou seja, esses são exemplos de expressões culturais populares, ou seja, de música popular brasileira, né? Atuais.
Não só, ai, mas tem tem as antigas. Não, não tem só as antigas. Nós temos música popular brasileira atual também, tá? Então, agora terminou o outro tipo de música. Então, eu tenho a erudita, que é a clássica, a popular, como essa que nós vimos, ou seja, popular, o povo gosta de ouvir, né? Ela é uma música mais romântica, mais calma. E, posso falar que o funk é popular? Realmente, o funk, ele entra nessa parte aqui da cultura popular, não é? Seria uma música, seria uma expressão de música popular, sim. Agora, nós também temos as músicas regionais, aquelas músicas mais folclóricas e tradicionais. O que seriam essas músicas folclóricas e tradicionais? Não é só aquelas musiquinhas do folclore, aquelas musiquinhas que fazem parte das tradições culturais de um povo, mas também como músicas regionais, como por exemplo o forró. Aí o funk entraria também na parte do Rio de Janeiro, ele poderia ser considerado uma tradição do Rio de Janeiro, não do Brasil inteiro. O forró seria mais na parte do Nordeste. Então, vou dar um exemplo para vocês de música, né, folclórica ou tradicional. A música Asa Branca, do Luiz Gonzaga. Bom, então, só um pedacinho, né, da música Asa Branca, do Luiz Gonzaga, como uma música tradicional, uma música folclórica, principalmente tradicional, regional, principalmente da região Nordeste. Agora, vocês vão ver músicas mais folclóricas, como aquelas canções de Ninária e tudo mais. Vou dar alguns exemplos para que vocês relembrem. Então, nessa parte, são as músicas tradicionais de região, né, por região, e também tradicionais de países, como, por exemplo, eu posso falar que o samba é uma música tradicional brasileira, né, assim como o tango é uma música tradicional argentina, né, e a folclórica, que faz parte da cultura do povo, as canções de ninar, por exemplo, as cantigas de roda, aí seriam a parte mais folclórica. Alguns exemplos, então, de canções.
Bom, então vocês puderam ver, tem Ciranda, Cirandinha, né, músicas bem tradicionais como Nana Neném, Ciranda Cirandinha, e músicas como Peixe Vivo, como Se Essa Rua Fosse Minha, e tudo mais. Então, essas entram nas tradicionais ou folclóricas. Qual que a gente mais ouve desses tipos de expressões musicais? Costuma a gente ouvir bastante a popular. Ah, mas a folclórica também, porque está no nosso dia a dia. Qual a gente ouve menos? A erudita, a clássica. Ah, mas nem por isso eu não posso não gostar. Eu posso, uma hora que eu quero me acalmar ou que eu quero, né, relaxar, colocar uma música clássica ou uma música erudita, né? Uma música erudita e ficar ouvindo e relaxando. Bem, esses foram os exemplos, então, de música, né? Que se divide em teoria musical e expressões musicais. A teoria musical se divide em elementos da música e elementos do som. Os elementos da música: melodia, harmonia e ritmo. Elementos do som: altura, timbre, duração e intensidade. E as expressões musicais: erudita, popular, tradicional ou folclórica. Agora, eu quero que vocês façam esse mapa, né, mental de música para ajudá-los aí a lembrar e a estudar para as provas e sempre lembrar da estrutura, né, que compõe a expressão da música, a linguagem da música. É isso, façam aí com muito capricho o mapa de vocês podem enfeitar, fazer notas musicais, fazer partituras, o que vocês quiserem, tá? Então, caprichem aí e façam um mapa mental de vocês. Tchau e até a próxima!